Começar, né, João? Beleza. Pois é, o relógio me despertou. 10 horas. Vamos orar por esse dia, vamos orar pelo estudo da lição. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e entendimento na leitura da Tua palavra. Senhor, muito obrigado por este dia. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, cuidado do nosso dia a dia. Nós te agradecemos porque as promessas do Senhor são constantes em nossa vida, principalmente quanto ao cuidado que o Senhor tem para conosco. Obrigado por tua bondade e tua misericórdia que sempre estão ao nosso lado. Obrigado por este momento de estudo da tua palavra, de estudo da Bíblia, que possamos entender os propósitos do Senhor ao lermos a tua palavra, ao caminharmos como igreja, ao caminharmos como povo do Senhor, entendermos o propósito da tua igreja aqui neste mundo, para apontarmos o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria em tudo, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje fala sobre a igreja e a teologia paulina. Quando nós abrimos o Novo Testamento, e isso eu disse até no outro momento anterior, nós encontramos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí depois vemos Atos dos Apóstolos, se a gente fizer um comparativo, ou na verdade é como se fosse uma continuidade do livro de Lucas, quando Lucas escreve a Teófilo, e depois ele continua escrevendo lá em Atos. E aí nós vamos ver, a partir de Romanos, Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo inúmeras cartas, e que hoje nós temos aqui, de forma compilada na nossa Bíblia, no cânon bíblico, as cartas que ele escreve às igrejas, aquelas localidades, a carta que ele escreve, por exemplo, a Timóteo, dando orientações a Timóteo, ao jovem Timóteo. E em dado momento nós nos pegamos apenas lendo as cartas de Paulo. Vamos ler Romanos, vamos ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, vamos ler Gálatas, Efésios, cartas de Paulo. E o que Paulo tem a nos ensinar, ou o que Paulo escreveu naquele tempo? Porque partindo do princípio que Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem acerca do Evangelho, e aí depois nós temos o início da obra dos apóstolos, dos discípulos, né? E assim os apóstolos. Nós temos aqui vários relatos sobre a pregação de Pedro, a pregação de Paulo, o discurso ou a defesa de Estevão, que surgem a partir de um momento que a gente sabe que foi a ascensão de Cristo, vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, e Atos 2, o Pentecostes, né, quando nós temos ali aquele momento em que o Espírito Santo ele entra em cena, vamos dizer assim, e ele encoraja, né, com autoridade a todos aqueles que estavam reunidos, unânimes em oração em Jerusalém, para que pudessem sair e pregar.
Então, o surgimento ali da igreja em Jerusalém, e a partir dos textos que nós temos, eles vêm em continuidade a esse momento. E a igreja de Jerusalém, como nós vimos, ela é formada a partir da pregação. Nós vimos lá a pregação de Pedro, primeira pregação de Pedro, a ministração de Pedro, 3.000 almas se convertem. Então, através da pregação e também da experiência comunitária, ou da convivência. E se a gente ler o texto, principalmente lá em Atos 4:32, diz, da multidão dos que creram, era um só o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Então, a partir da experiência comunitária, ou da convivência entre todos aqueles que estavam reunidos. Então, a igreja de Jerusalém, ela é formada a partir desse momento. Vida, morte, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo, Pentecostes, experiência comunitária e pregação. Então, é esse o cenário de Jerusalém. Só que ela não ficou limitada àqueles, ou aquelas 3.000 pessoas. Com o crescimento da igreja, com o crescimento de todos aqueles que ali estavam, houve uma expansão. É claro que nós vimos lá em Atos 2, que muitas pessoas estavam em Jerusalém, na festa de Pentecostes, que não eram de Jerusalém, que foram para Jerusalém em razão da tradição, para a comemoração da festa das semanas, e voltaram para o seu lugar, e voltaram impactadas, voltaram e a partir daquilo que ouviram, não eram mais as mesmas pessoas. E em Jerusalém, e aí convido os irmãos para abrirem o texto, Atos 4:12, que aí nós vemos como os apóstolos, ou os sinais dos apóstolos, eles impactaram aquele local em Jerusalém, e aí nós vemos depois o surgimento do nosso ponto central da lição, que é a teologia de Paulo. Atos 5:12, diz assim: muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão, junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os estivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sombra dele se projetasse sobre algum deles. Da mesma forma, nas cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Versículo 17. Então, o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. E aí que começa o cenário de perseguição da igreja. Porque vejam que até esse momento, ninguém falou de grupo religioso. Ninguém havia falado de grupo religioso. Muito embora todos nós sabemos que aqueles que crucificaram Jesus faziam parte de um grupo religioso. Porque eles acusaram Jesus de o quê? Blasfêmia, de sedição contra Roma.
E aqui, meus irmãos, nós vemos que os apóstolos que não faziam parte daquele cenário dos saduceus, dos fariseus, que não faziam parte de nenhum grupo religioso tradicional judaico, e aqueles membros desse partido dos saduceus, a partir aqui então do sumo sacerdote, ou seja, alguém que tinha em suas mãos um poder religioso, começa a perceber que havia o quê? Uma concorrência dentro de Jerusalém. Ora, Jesus Cristo já está morto, ressuscitou, e eles esperavam que as pessoas o quê? Se esquecessem do Cristo. Mas Cristo ressuscitou e ainda demonstrou ainda muitos sinais para aqueles que o acompanharam. E os sinais acompanharam quem? Os apóstolos. E os apóstolos continuaram a obra. E aí surge o que? Foram tomados de tanta inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando numa prisão pública. E aí nós vamos ver aqui um cenário em que alguns apóstolos foram presos, os apóstolos fugiram, e o crescimento, e esse crescimento, se nós lemos até o versículo 32, e esse crescimento, fruto de uma inveja em Jerusalém. Olha o versículo 31. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita, como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Esse é o discurso. Esta é a defesa de todos aqueles que foram o quê? Pressionados. Ora, eu falo, eu prego daquele que morreu, ressuscitou e foi elevado à direita de Deus como príncipe e salvador. E mais, eu sou testemunha de tudo aquilo que aconteceu. E aí eu me lembro daquele texto lá de Mateus, da grande comissão, quando Jesus fala o seguinte: olha, vocês serão minhas testemunhas. Por onde vocês passarem, vocês vão batizar pessoas, vocês vão ensinar pessoas acerca de quem? Do reino de Deus. Acerca da minha pessoa, acerca de Jesus Cristo. E esses sinais acompanharam quem? Todos os apóstolos, que como o texto diz, que são obedientes a Ele. E hoje, eu e você como igreja, às vezes queremos fazer tantas coisas, e às vezes nos esquecemos do principal, que é ser o quê? Obediente a Deus. Queremos pular uma etapa, queremos avançar sem antes ter o quê? Obedecido. Sem antes ter o quê? Ter sido o quê? Testemunha dos feitos do Senhor. E testemunha fala aquilo que viu, presenciou, e não daquilo que ouviu dizer. Não, eu vi, eu presenciei. E quando nós lemos sobre Paulo, Paulo vai falar o seguinte, nós vamos ler esse texto mais à frente. Eu ouvi diretamente dele, de Jesus, ninguém me contou. Foi ele quem me impactou. Então, a partir dessa perseguição, nós chegamos aqui no capítulo 5, passamos pelo capítulo 5, chegamos no capítulo 6, abre a sua Bíblia no capítulo 6, e nós vemos que com o crescimento da igreja, e esse crescimento da igreja não foi apenas entre os judeus, e assim nós chamamos aqueles de fala hebraica, de fala aramaica, mas houve uma expansão também entre os judeus helenistas, os judeus de fala grega. Houve uma expansão além daquele cenário dos judeus. E aí o capítulo 6 fala o seguinte: ora, naqueles dias,
multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre os judeus helenistas, ou aqueles de fala grega, protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos alimentos. Então, os 12 discípulos, todos reunidos, propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos às mesas. Ou seja, nós não podemos deixar de pregar em detrimento do serviço da mesa, do partir, da assistência da mesa. Portanto, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarreguemos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Lembra lá do pessoal lá dos saduceus? Lembra dos saduceus? Olha o texto agora dizendo aqui, ó. Muitos sacerdotes obedeciam à fé. Olha como é que o evangelho, ele começou a entrar e criar um impacto, até mesmo onde eles não esperavam. Digo, eles da tradição lá do partido, né, dos saduceus. Ou seja, que tinham religião para cuidar de tudo. E aí nós vemos aqui a escolha dos diáconos para cuidar da casa, para cuidar daqueles que estavam ao redor, enquanto os discípulos saíram a pregar. Mas, Rodrigo, o que isso tem a ver com o texto de hoje sobre a teologia paulina? Porque esse texto, ele demonstra, ou traz para a gente 7 nomes de judeus helenistas ou de gregos, que não faziam parte daquele contexto dos hebreus. Pelo nome, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, todos esses aqui, eles fazem parte de um outro contexto social, de um outro contexto étnico. E começam o quê? A incorporar a igreja. E aí percebam que a igreja, ela sai do cenário dos judeus, por isso que a gente fala, né, hoje, né, judeus e gentios. Ela sai desse cenário, judeus, e começa o quê? A ganhar um novo espaço. E ao ganhar esse novo espaço, e aí, João, a igreja começa o quê? A incomodar quem um dia estava quieto. Não mexe comigo, certo? E aí nós vemos a figura de Paulo. Por que Paulo? Se a gente ler o capítulo 7, nós vemos o quê? Que Estevão foi levado à prisão, e no capítulo 7, vem Estevão falando o quê? Acerca de sua defesa. O porquê dele pregar o evangelho. O porquê dele falar acerca do evangelho. O porquê dele ser chamado, ou as pessoas enxergarem nele, um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E aí ele volta, e ele vem falando sobre um traçado, né, cronológico. Ele vai lá em Moisés,
e vem até Jesus. E aí Estevão é levado à execução. E quem estava ao lado, ou permitiu, ou consentiu com a execução de Estevão? Atos 8:1. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Atos 8:1. E daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los na prisão. Atos 8, de 1 a 3, nós lemos aqui. Mas quem é Paulo? Nós vamos estudar sobre Paulo, ou quem foi Paulo. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versos de 1 a 11. Mas quem foi Paulo? Quem é este homem? Saulo, conhecido Saulo através dos helenistas, de fala grega. Depois da conversão passa a ser chamado de Paulo, porque ele começa a andar com o povo judeu e a partir de então passa a ser conhecido como seguidor de Cristo. Filipenses 3, de 1 a 11, diz assim: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. E para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e nos depositamos confiança alguma e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. E aí vem trazendo o currículo de Paulo. Olha o currículo de Paulo aí. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que era para mim lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim que é outorgada por Deus, mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da ressurreição e a participação nos seus sentimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de que seja, como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Então, meus irmãos, olha aí o que Paulo está dizendo sobre ele mesmo. Circuncidado 8º dia, da descendência de Israel, zeloso, fui fariseu. Então ele diz isso aqui àqueles irmãos, lá em Filipe, aos filipenses, dizendo sobre ele. E foi necessário um encontro direto
foi necessário um encontro direto. Jesus e Saulo, para, a partir de então, nós conhecermos o quê? O que Paulo escreve aqui no Novo Testamento. Eu disse aqui no início e que nós estudamos ou lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos. Aí vem Atos, né, como se fosse uma continuidade de Lucas. A partir de então você vê Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 cartas de Paulo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, cartas de Paulo. O que Paulo escreve, ou por que nós temos aqui mais da metade do Novo Testamento com a autoria de Paulo? O que Paulo escreve de tão interessante, de tão importante para nós? Então surge a partir do encontro de Saulo com Jesus, Atos 9. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, estivessem autorizados a conduzi-lo presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma luz intensa, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo ergueu-se do chão, versículo 8. Saulo ergueu-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. E aí nós temos esse encontro de Jesus com Saulo. Atos 9 começa dizendo para a gente que foi necessário aquele homem que perseguia a igreja ser lançado ao chão, reconhecer quem falava com ele, e a partir de então ter o quê? Uma mudança de vida. Olha o versículo 10, capítulo 9. Versículo 10, capítulo 9. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que está em oração neste momento. E acaba de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Olha o que diz Ananias. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Versículo 17, Ananias dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vias, enviou-me a ti para que tornes a ver e que fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com algumas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Mas antes disso aqui, meus irmãos, às vezes passa despercebido. Paulo tem um encontro com Jesus, se converte, está lá em oração. A partir de então, ele passa a ser um dos grandes pregadores do Evangelho, um dos grandes pregadores acerca de Cristo,
anunciantes do reino de Deus. Mas tem um detalhe nesse versículo 18, que às vezes as pessoas, nós lemos e passa batido, sobre o compromisso que Paulo, a partir de então, tem com a igreja de Cristo. Imediatamente lhe caíram os olhos, algo parecido com uma das escamas, e passou a ver de novo. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Qual foi a ordem de Jesus lá na grande comissão? E de fazer discípulos, o quê? Batizem. É necessário que as pessoas que tenham encontro comigo, eles se apresentem diante de todos, diante da sociedade, com o compromisso do batismo. E esse batismo é um compromisso que nós temos com Cristo e com a igreja. Eu revelo, me apresento, eu exteriorizo esse compromisso. E com Paulo não foi diferente. Ele foi o quê? Batizado. Então, o que Paulo fala sobre a igreja? Então, Paulo fala sobre a igreja, sobre os fundamentos da igreja. Paulo fala sobre o corpo de Cristo. E Paulo exorta todos os irmãos. E nós vamos caminhar nesses 3 pontos. Mas antes disso, nós estamos na IBD, não é? Então, na IBD a gente tem que... Quando nós lemos esse texto do capítulo 9, vamos lá, você está com sua Bíblia aberta aí? Capítulo 9, versículo 20. Antes da gente entrar nos 3 pontos que Paulo, da teologia de Paulo. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha o que Paulo já fez. Todo mundo conhecia Paulo como quem? Saulo como o quê? Perseguidor. Perseguidor. Nós vimos em alguns textos aí que quem estava cheio de inveja eram quem? Os líderes religiosos. Está lá, o sumo sacerdote, cheio de inveja a partir do crescimento da igreja. E Paulo vai para onde, meus irmãos? Olha o lugar onde Paulo vai pregar. Dentro de uma sinagoga. Se a gente parar para pensar como surgiram as sinagogas. Antes nós tínhamos o templo. Depois da destruição do templo lá, Salomão, dos reis, o povo foi levado cativo para a Babilônia. E houve uma permissão de que o povo judeu se reunisse. Então eles montaram o quê? Sinagogas. Então você vai começar a enxergar sinagogas lá na época de Esdras, de Neemias e tal. E a partir de então, a religião, os judeus, então a partir da tradição, foram constituindo o quê? Sinagogas. Então Paulo vai onde Paulo vai? Vai no centro da tradição judaica pregar o quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 21. Todos quanto o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais dos sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus, que era o Messias. Beleza. Percebam que o sentimento daqueles que ouviam Paulo era o quê? De perplexidade e até mesmo de dúvida. Não é isso? Versículo 23. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite, os judeus espreitavam as portas da cidade, na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através da fissura que havia na muralha da cidade. Meus irmãos,
quando a Bíblia fala assim, e havendo passado muito tempo, foi necessário que Paulo saísse lá de Jerusalém e ficasse numa preparação. Quanto tempo? Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Gálatas 1:17. Abriram aí? Diz assim: nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, seguiu rapidamente para a Arábia, e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém, a fim de conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele durante 15 dias. Agora você olha o versículo 31 do capítulo 9. E assim a igreja passava por algum tempo de paz. E toda a Judéia, Galiléia e Samaria sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Mas por que isso aconteceu, gente? Paulo estava lá no meio daqueles irmãos e com vontade queria pregar, mas as pessoas ainda não tinham o quê? A plena confiança de que ele era o novo. Versículo 26. Assim que chegou a Jerusalém, procurou se reunir-se com os discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado o nome de Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda a ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega, contudo, estes procuravam um meio de tirar-lhe a vida. Porém, essas informações, chegando ao conhecimento dos seus irmãos, conduziram até Cesareia e o enviaram para Tarso. E aí o que aconteceu? Assim a igreja, nós lemos, teve o quê? Paz. Teve um tempo de paz. Então foi Paulo o estopim da confusão? Não, as pessoas viram nele e não permitiu então que o evangelho, tivesse o quê? Paz naquele lugar, ou a igreja tivesse paz naquele lugar. Justamente porque as pessoas não confiavam a partir dos feitos de Paulo. O que Paulo tinha feito até então? Só morte, perseguição. Tinha um discurso, mas não tinha o quê? Uma vida. Ele ainda não tinha demonstrado através dos seus feitos que havia acontecido o quê? Uma transformação. Aí para pensar no nosso dia a dia, do nosso discurso sem uma vida que nos dê o respaldo. Não estou entrando no mérito de quem é Paulo, longe disso. Mas que o texto nos mostra que a igreja naquele lugar passou por um tempo de paz em razão do quê? Da retirada daquele homem. E a partir de então, Paulo começa a pregar. Aí você vem ver Pedro pregando, Pedro esclarecendo a igreja. Depois Paulo vai aparecer lá na frente no livro de Atos, nas viagens missionárias. Aí, como se Paulo falasse o seguinte: espera aí, ali está a turma dos judeus, não é isso? Do sumo sacerdote. Eu vou pregar quem? Os gentios.
E foi para os gentios que Paulo foi levantado. Atos 2, 9 e 10. Perdão, Gálatas 2, 9 e 10. Gálatas 2, 9 e 10. Gálatas 2, 9 e 10. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. Olha o texto lá de Atos. Estão vendo lá o texto de Atos? Ou seja, Paulo encontra com os discípulos e Barnabé abraça Paulo. E concordantemente ficou estabelecido que nós buscaríamos o quem? O que está escrito aí? E nós buscaríamos quem? Paulo e Barnabé? Os não-judeus. E eles, os circuncisos. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Então os discípulos ainda disseram para Paulo: Paulo, saia para pregar para os gentios, nós ficaremos aqui com a nossa turma dos judeus. Mas lembre-se de uma coisa, em Jerusalém, a igreja de Jerusalém teve grande expansão por conta da pregação, que eu sei que você não vai falhar nisso. E segundo, pela experiência da convivência. Experiência comunitária. É isso aqui que os discípulos estão dizendo para Paulo. Sai para pregar, mas não esqueça dos pobres. Sai para pregar, mas não esqueça de dar o pão também, o auxílio. E aqui nós temos o que Paulo fala, para quem Paulo fala, ou para como que essa mensagem chegou até nós. Então vamos nos fundamentos da teologia paulina. Vamos lá. Que Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. Se você ler em Filipenses, se você ler Gálatas, Efésios, em diversos textos você vai encontrar Paulo dizendo, em Cristo Jesus, fazendo remissão direta ao Evangelho de Cristo, não dele, mas ao Evangelho de Cristo. Então vamos lá, 1 Coríntios 3, 11, que fala sobre o fundamento da mensagem. 1 Coríntios 3, 11. 1 Coríntios 3, versículo 11. Vou começar do 10. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e o outro está edificado sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quando Paulo descreve a sua teologia, quando Paulo começa a escrever Coríntios, aos Gálatas, a Tessalônica, aqueles irmãos lá de Colosso, Paulo sempre deixa claro qual é o fundamento da igreja, que é Jesus Cristo. Não existe outro evangelho senão Jesus Cristo. Lá em Gálatas nós vamos ver aquela expressão muito bem colocada, né? Que se algo acontecer é algo anátema, é fraude, que não existe. Então, o nosso evangelho, a nossa razão hoje de estarmos aqui reunidos como igreja, é porque nós temos um fundamento que é Jesus Cristo. Quando lemos Mateus 16, 18, naquele diálogo de Jesus e Pedro, e Jesus dizendo para Pedro, Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e tu és Pedro. E se a gente olhar lá no grego, no original, é como se Jesus estivesse falando, e sobre esta Petra, rocha inabalável,
E tu és Pedro, tu és Petrus, pedregulho. Pedra, pedregulho. Ou seja, deixando claro quem é quem. E sobre qual fundamento está edificada a igreja. Sobre a pedra, Petra, rocha, ou sobre Pedro, Petrus, pedregulho. Então é essa visão que eu e você temos que ter. Tanto é que Pedro, lá na frente, em 1 Pedro, ele diz o seguinte, que a pedra angular é quem? É Jesus. Justamente, talvez se lembrando daquele diálogo, quando Jesus fala para você, é pedra, pedregulho. Que a pedra angular, a pedra que dá sustentação à igreja, é Jesus. Segundo ponto, do corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Efésios 2, versículo 19 a 20. Portanto, não são mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus, o que, gente? A principal pedra angular desse alicerce. Pedro também vai dizer isso lá na frente. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Meus irmãos, se alguém quiser fazer um puxadinho, já não é o Evangelho de Cristo. Porque aqui nós temos o quê? Um edifício edificado sobre a rocha. Se eu quiser acrescentar algo a mais, como é que é, João? João já fez assim, ó. Né, João? Não é o Evangelho de Cristo. Nele o edifício o quê, gente? Inteiro. Não existe, não, isso aqui eu tomo conta, isso aqui eu dependo de... Não. Nele, tudo bem o quê? Ajustado. E se o João pudesse falar aqui para a gente sobre fundação de obra, né, João? João ia falar, eu preciso ter o quê? Uma base muito bem o quê? Sólida, edificada. E tudo que vem a partir de Jesus é tudo o quê? Falível. Em Jesus não tem o quê? Eu não encontro falhas. Agora, a partir de Jesus, todos os homens santos que apareceram, pecadores. Aí você fala, muitos falam, né? De Santo Agostinho, beleza, mas homem, pecador, assim como eu e você. São Francisco, homem, pecador, assim como eu e você. Karl Barth, teólogo agora do nosso último século, homem, pecador, como eu e você. Então, se você começar a citar vários homens, tantos que escreveram, Paulo, o apóstolo Paulo, homem pecador como eu e você. E Paulo tinha consciência de que, olha, o evangelho, o fundamento é Jesus. E a partir dele, nós nos tornamos o quê? Corpo, família. Aí eu me lembro do texto de Romanos 12:5. Quando Paulo escreve aos Romanos, falando do corpo, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em, olha a expressão de Paulo, somos um só corpo em Cristo. Então toda a remissão que Paulo faz sobre a sua teologia é direcionada a Cristo. Agora é interessante quando Paulo escreve aos Romanos, aos Gálatas, aos Colossenses, aos Filipenses, todos esses fora do arraial ali de Jerusalém, da igreja primitiva de Jerusalém, e que precisavam de uma assistência. É como se Paulo fosse, né, estivesse
E aí nós lembramos das viagens missionárias de Paulo. Paulo passou, fundou a igreja, deixou aqueles ali comissionados, e em dado momento tivesse que dar assistência, porque chegou até ele o que? Relatos que estava acontecendo alguma coisa diferente. E aí nós encontramos, por exemplo, Paulo discutindo sobre a circuncisão. Meus irmãos, o Evangelho é Jesus. Aquilo que eu coloco de lado, mais alguma coisa, eu estou tirando todo o sacrifício de Jesus na cruz. Eu estou acrescentando alguma coisa. É como se o sacrifício de Jesus não tivesse sido o quê? Suficiente, completo. Vamos lá em Gálatas 5:10. Gálatas 5:10. E é interessante quando nós lemos o livro de Gálatas, que não foi destinado apenas a uma igreja, mas a todas as igrejas que estavam na Galácia. Há essa discussão no meio teológico, para onde foi destinada a carta aos Gálatas. Mas para todos aqueles, era uma igreja específica? Não, para todos aqueles que estavam ali na Galácia. Gálatas 5, a partir do 10. Vamos lá. Perdão. A partir do versículo 1. Desculpa. Eu estou olhando o 10 aqui, eu não marquei isso. É a partir do versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Primeira coisa que o texto fala. Se você começa a olhar para o passado, que você depende de alguma coisa, o que você está se reportando? O que você está se reportando? Lembra do pessoal lá saindo da terra do Egito, no deserto, que saudade do quê? Saudade do quê? Eles estavam da comida, mas eles estavam se reportando ao quê? À escravidão. Agora vocês, em Cristo, vocês são o quê? Libertos. Libertos para uma nova vida. Esqueçam os dias de escravidão. Esqueçam os dias de pecado, os dias de trevas. Seguindo. E Paulo vos afirmou em Cristo que nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. Outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir a lei. Vós, que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto nós, pelo Espírito mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança, porquanto em Cristo Jesus, grifou aí? Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui? Tinha a turma lá da tradição, que falava o seguinte, Paulo falou, né? Beleza, mas Paulo não está cumprindo a lei. Por isso que nós lemos Filipenses, lemos o currículo de Paulo. Vocês precisam da circuncisão. E aí os gentios que não faziam parte da tradição, do costume judeu, falaram assim, mas peraí, eu não faço parte, eu tenho que me circuncidar? Onde é que está isso? Eu não nasci, eu não sou judeu. E aí vem Paulo e fala o seguinte, porquanto em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, se você é circuncidado em razão da tradição, tem um porém aí, você vai ter que cumprir a lei toda. Você é judeu, você vai ter que cumprir a lei toda. Agora, do contrário, nós estamos o quê? Libertos. Vós que vos justificais
por meio da lei, estás separado de Cristo, caíste na graça. Ah, eu preciso me circuncidar, né? Porque eu aceitei a Cristo, agora eu preciso me circuncidar. Eu preciso desse sacrifício. Ah, eu preciso... O que eles estavam dizendo? Eles estavam colocando em xeque a aliança feita através de Jesus. Porque, na verdade, a circuncisão nada mais era do que uma espécie de demonstrar uma aliança daquele com o povo. O pacto de sangue. E agora, em Jesus, o pacto de sangue foi o quê? O próprio Jesus. Então, percebam que a teologia paulina, ela vem, no primeiro ponto, demonstrar que Jesus Cristo e em Cristo, nós temos o fundamento da igreja, ou a eclesiologia, o estudo da igreja em Cristo, como Paulo escreve. Segundo ponto, que em Cristo nós somos corpo. Em Cristo nós somos corpo. Agora, para pensar como, lá naquele tempo, Paulo dizendo isso para eles. Eu, corpo, como é que eu posso ser corpo, unidade de um judeu, de um grego, de um romano, de um africano? Como é que eu posso ser corpo? E Paulo fala o seguinte: não existem barreiras, porque tudo foi quebrado em Cristo. Barreira da circuncisão, barreira da tradição, barreira da etnia, barreira da língua. Tudo isso foi quebrado, deixado em Cristo. Unidade. E Paulo vem falar mais à frente também sobre esses conflitos que aconteciam na igreja ou nas igrejas. Nós vimos aqui Gálatas, nós podemos ir lá em 1 Coríntios, abre aí por favor, 1 Coríntios 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, percebam que Paulo a todo instante, ele, querendo ou não, ele puxa a orelha do povo, porque lá em Coríntios, o povo estava se esquecendo do maior dom, que é o amor, em detrimento de algo que começou a ser fomentado, ou seja, o dom de línguas. E aí, a partir do capítulo 12, aí vem o capítulo 13, Paulo falando, olha, de tudo, permaneçam a fé, a esperança, o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Versículo 13 do capítulo 13. E aí vem o capítulo 14, Paulo falando o seguinte, olha, segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. E aí, João, a gente percebe que Paulo teve um trabalho tremendo para endireitar o pessoal lá. Porque se pregava o Evangelho, se pregava Cristo, e as pessoas influenciadas, eles começavam a o quê? A desvirtualizar o quê? O próprio Evangelho. Colocando algo mais, como se eu e você pudéssemos colocar algo mais para chegar até Cristo. O chamado da igreja é Cristo. 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios, nós lemos esse texto? Nós lemos? 1 Coríntios? Não. Porquanto vós sois dele em Cristo Jesus. Olha essa expressão. Porquanto vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aqueles que se glorie-se no... O que estava acontecendo? Primeira carta de Coríntios, Paulo já começa aqui no início, já começou ali. O povo lá no capítulo 12, 13, ou seja, Paulo já começa a preparar aqui
para chegar no 3 e falar assim, ó, você quer falar e tal, você não está edificando o corpo de Cristo. Você não está edificando a igreja. O que você está fazendo está levando à confusão. E tudo aquilo que eu e você fizermos, olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então Paulo já está dizendo o seguinte, meu irmão, tudo que você for fazer, dá um passo para baixo e coloque Deus, coloque Jesus para aparecer. Diga, Aline. Gálatas 1:11. Exato. Exato. Isso. Uhum. Que é o fundamento. A gente busca tanta coisa, e eu vou pegar um gancho na tua fala. Vou falar a gente, tá? Vou falar as pessoas. A gente, nós. Nós buscamos tantas coisas e chegamos lá na frente, a gente o quê? Se frustra. Porque nós colocamos nosso objetivo no foco em algo que falível, humano. Falível, humano. E quando Paulo escreve, como você disse, caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. É um cara que, se você olhar a história de Paulo, como nós vimos o currículo dele, da linhagem da tribo de Benjamim, é um cara que estudou, vamos dizer assim, né? Um cara que estudou na IBD desde o início. Um cara que tem conhecimento. Mas até dado momento, sobre ele tinha o quê? As escamas da tradição, da religiosidade. E que quando os sumos sacerdotes viram que houve aquele movimento da igreja, que começou a impactar o local, curar pessoas, o partir do pão, cuidar do necessitado, os sumos sacerdotes, nós lemos isso lá no início, livro de Atos. Livro de Atos, Atos 5:17. Então o sumo sacerdote e todos os correligionários, membros do partido dos saduceus, membros da religião, membros daquele movimento religioso, veja que eu não falei nem igreja, para não confundir com a igreja de Cristo, foram tomados de grande inveja. E Paulo foi junto. Não, tem uma coisa errada aí, não é assim não. Temos que respeitar as tradições. E aí Paulo, no encontro com Cristo, ele é lançado ao chão. E a Bíblia é interessante, que todas as vezes que nós somos lançados ao chão, aos pés de Jesus, nós temos há mudança de vida. Paulo foi lançado ao chão, aos pés de Jesus, e houve uma mudança de vida. Aquela mulher que foi levada pelos seus acusadores e lançada aos pés de Jesus, ao chão, houve o que? Uma mudança de vida. Então, a partir de então, daquele encontro de Paulo com Jesus, nós percebemos que houve o que? Uma mudança. E a nossa caminhada aqui, meus irmãos, como igreja, é um momento em que nós estamos de passagem, mesmo sabendo que a igreja ela é eterna. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2.
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões de Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça, paz vos sejam multiplicados. Tem alguma tradução diferente? No capítulo 1, do versículo 1, quando fala assim, aos eleitos de Deus, aos estrangeiros, ou seja, nós estamos o quê? De passagem. Mas a igreja de Deus, ela é o quê? Ela é eterna. A igreja de Deus, ela é o quê? Permanece, ela prevalece, ela caminha para a eternidade. Então, meus irmãos, quando nós pensamos na teologia paulina, ou na teologia de Paulo, esse apenas entre aspas, né? Ele apenas ratifica que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. E se o fundamento da igreja é Jesus Cristo, não é algo que vai terminar daqui a pouco, não é algo que vai ser abalado, não é algo que vai ser confrontado, ela vai prevalecer. E hoje, nos discursos, né, que nós nos deparamos no nosso dia a dia, porque a igreja está sendo perseguida, porque a igreja... Vai chegar o momento, ou está chegando o momento, agora, para pensar, a igreja aqui, no livro de Atos, ela foi perseguida, não porque ela associou-se a qualquer movimento, ela foi perseguida porque ela pregou o Evangelho. A igreja foi perseguida porque ela tirou pessoas de onde estavam, uma nova vida para elas. Ela mudou o cenário. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito claro na nossa responsabilidade como cristãos sobre aquilo que nós estamos fazendo, o que estamos falando, o evangelho que estamos compartilhando. E é esse evangelho que vai causar o incômodo. Esse evangelho que vai causar talvez, a inveja. Porque se eu falar o evangelho que convém, tá o quê? Beleza. É aqui que eu fico, é aquela água morna, né? Não tem incômodo. Mas certa vez eu ouvi e faz sentido. O evangelho ele confronta, ele conforta. Mas primeiro ele causa um impacto para depois, vem aqui. O confronto é dizer o que? Olha, você vai, se você não se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, você vai morrer. E aí vem o evangelho que conforta, mas para que você não seja morto, para que você não tenha uma perdição eterna. Existe um caminho. Então que seja essa, meus irmãos, a nossa mensagem do evangelho da igreja, do evangelho que causa mudança, causa transformação nas vidas. Que nunca nos esqueçamos que o fundamento de tudo, como Paulo diz nas suas cartas, em vários momentos, em Cristo. E aí lembramos dos discípulos, né? Em Cristo faremos o quê? Proezas. Em Cristo faremos proezas. Que seja essa a nossa oração, que seja essa a nossa responsabilidade. Que Deus nos abençoe. Bom, eu não sei se alguém mais quer dizer ou falar alguma coisa. Diga. Sim. Uhum.